Olá, bom dia pessoal do sexto ano. Nós vimos na aula passada, né, alguns aspectos aí dos tipos climáticos que nós temos, né, no mundo, né, são diversos tipos indo, né, das áreas mais quentes, né, dos climas tropicais até indo, né, aos climas polares. E agora, para a aula de hoje, nós vamos ver aqui algumas características finais desse capítulo que fala sobre as zonas climáticas globais, né? A Terra, na verdade, ela é dividida, né, porque justamente ela recebe radiação solar diferente em várias partes, né, do planeta. Então, isso dá aí um direcionamento da radiação solar no planeta e assim dando aí também uma situação que vai ter lugares mais quentes e lugares mais frios. Então a gente começa aqui com a área que é a mais quente, né? Conhecida como a região intertropical, ou seja, porque ela está, né, entre os trópicos, tanto o trópico de Câncer como o trópico de Capricórnio. E ali é a zona climática, né, que recebe a maior radiação solar. Por isso ela tem, né, essa característica de ser a mais quente. Então ela fica bem na parte mesmo central do planeta, né? E justamente temos ali, né, uma base para se guiar na divisão, né, e no meio dessa zona climática, que é a própria linha do Equador. Então, dá ali, né, as condições de recepção da radiação solar com mais intensidade, ou seja, justamente na baixa, que são as baixas latitudes, chegando próximo ao ponto zero, que é a linha do Equador. E existe alguns países que justamente são cortados por essa faixa que apresentam essas características de mais intensidade de calor, né? O nosso país é um forte exemplo disso, porque nós temos ali, né, parte dele sendo é, atingida por essa questão aí dessa faixa que é a faixa tropical, né, que é uma região de radiação em que a zona climática pode ser até chamada de região intertropical. E aí nós temos, né, uma segunda condição, que é a zona temperada, ou seja, que já vai dar a questão aí das médias latitudes, né? A tropical sendo essa parte aqui, ó, como eu falei para vocês, a parte central, onde tem a zona de 0 grau de latitude, né? E depois, posteriormente, a zona temperada, que é onde tem as médias latitudes, né? E as altas latitudes, que são as zonas polares. Então, ela fica também, né, localizada entre os trópicos e círculos polares, e o clima temperado predomina no hemisfério norte, em territórios da América do Norte, da Ásia e da Europa também. E no hemisfério sul, né, há poucas terras emersas nessa latitude, não tem quase, né, países localizados aí nessa condição, né? A maioria dos países estão realmente na parte do hemisfério norte. Mas há alguns exemplos, como uma parte da América, né, da África, da Austrália e da Nova Zelândia, que são características dessa faixa aí da zona temperada do sul, né, que gira em torno aí de uma temperatura média que vai variar entre os 15 graus Celsius, né, nos meses mais quentes, e no inverno cai até 3 graus negativos. É a faixa climática onde nós encontramos as estações do ano mais bem definidas, né, a nível mundial. Então, entre as outras faixas, ela é que apresenta maior equilíbrio de mudança até nas estações do ano. E existe, né, a zona, no caso, polar, né, da alta latitude, conforme no mapa aqui está apresentando para a gente. Né, nós temos aí entre, né, a tropical, depois as temperadas e, por final, as zonas polares, que são no extremo do planeta.
né, ou seja, as altas latitudes, porque aumentou bastante aqui, né, o, o número de graus, né, da latitude, né, que são as linhas que cortam todo o planeta no sentido aí oeste e leste, e justamente, né, ela apresenta aí, né, as temperaturas mais baixas, né, onde elas estão situadas aí no Círculo Polar Ártico e também no Antártico. Essas são, né, as áreas onde registra temperaturas baixíssimas, em torno aí, né, até de 89,2 graus Celsius negativos, né? E o frio predomina o ano inteiro e no verão pode chegar a -10 e diminuir até -40 graus Celsius durante o inverno, né? Por conta dessas médias térmicas aí, a umidade relativa do ar também acaba sendo muito baixa, ou seja, realmente é um freezer a céu aberto que existe lá nos polos, né? Para ir para um lugar como esse é preciso ir bem equipado, porque realmente as temperaturas elas são muito, muito baixas, né? Onde já registrou temperaturas médias aí até assustadoras. Né? E no cenário 7, ele entra aí com a questão, né, dos estudos meteorológicos, que são feitos, né, através, né, de uma ciência que realmente vai registrar esses fenômenos atmosféricos. Ele coloca a definição aqui para a gente, né, que a meteorologia é o estudo dos fenômenos atmosféricos, né, o estudo meteorológico resulta na elaboração da análise e previsões de tempo, ou seja, ele vai dar aquele boletim diário dizendo como é que está a temperatura, como é que está a condição do tempo, como é que vai ser durante a semana, né? E previsões até, às vezes, um pouco mais longas, dependendo da situação para alguns eventos, como acontece às vezes em fim de ano, em período de carnaval, né, que as pessoas querem estar sabendo para as festividades sobre, né, a condição do tempo, eles fazem todo esse processo de estudo aí em cima da meteorologia. E também acaba sendo muito útil para diversos outros setores, até setores da economia, aonde, né, para plantações, para grandes possibilidades de construções. Então, são diversos eventos que vão utilizar aí, no caso, né, o estudo da meteorologia. A meteorologia ela é uma central mesmo para fazer toda essa análise aí e criar esses boletins, que são os boletins com as informações, né, de temperatura, da umidade do ar, a condição dos ventos, a quantidade de chuva, entre outros aí. Então, houve aí, né, nessa condição aí, né, diversas outras situações que já foram registradas, inclusive de fenômenos de furacões, né, de ciclones, aonde, né, já houve o registro através também dos sistemas de satélites que hoje colaboram muito para a elaboração desses boletins, né, dando maior precisão aí nas análises meteorológicas. E aí existe aqui né, a parte que vai falar para a gente aqui sobre previsão do tempo, né? A cada minuto, satélites, radares, navios, estações meteorológicas, balões, sondas de várias partes do mundo enviam dados sobre o quê? A temperatura, a pressão, a umidade do ar, a direção dos ventos, né? Então, eles fazem justamente essa captação, né, de diversas medições para manter informado, né, é, as diversas partes do planeta em que se desenvolve aí, no caso, né, alguma atividade que vai precisar utilizar os dados da meteorologia. É como, né, um avião para levantar voo, para saber se ele vai passar por muitas tempestades, embarcações no mar, né? Existem aí
uma diversidade de situações que utilizam, né, esses dados, esses boletins estipulados para saber a previsão do tempo, que vai ajudar muito. Inclusive, né, ele coloca aqui algumas questões, como eu tinha falado anteriormente, de dados de importância para as pessoas se programarem no dia cotidiano, para ir a uma praia, para fazer, né, a terra para plantio, para organizar uma colheita, né, para desentupir galerias, fazer previsões em áreas de barreiras. Então, tudo isso é muito importante para que ocorra e haja um planejamento, uma organização. Então, a previsão do tempo é sempre com essa intenção de planejar para verificar, né, a necessidade de que vai ser estabelecida aí as atividades diárias aí das pessoas ou até mesmo de empresas ou de indústrias que vão utilizar aí, né, a questão do tempo para a realização até de eventos, né? Às vezes, por exemplo, um grande show está sendo programado numa área e para criar toda aquela infraestrutura de palco, né, equipamento de som, e para as pessoas ficarem, geralmente eles vão primeiro fazer uma análise com essa condição, né, da atividade meteorológica, que vão buscar as informações nesses boletins, né, sobre, no caso, a previsão do tempo, e a meteorologia vai estar informando aquilo que vai estar propício a acontecer no dia do evento. Então, às vezes pode trocar a data do evento para que haja, né, uma condição melhor para a realização da atividade que vai ser feita. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, é o responsável por informar as condições climáticas e temporais do território nacional. Vale lembrar que as previsões do tempo não são totalmente precisas. Elas também podem falhar. Não é uma coisa como uma soma matemática, né? 2 mais 2, 4. Não. Pode acontecer, falando de natureza, que pode ocorrer diversas situações diferentes, e aí sim, né, às vezes as pessoas, né, culpam a meteorologia, mas ela dá uma previsão, mas tratando-se de natureza, tudo pode mudar e tudo pode se tornar diferente. Nem sempre vai ser com aquela mesma precisão. Ah, vai fazer calor no dia 13 e de repente no dia 13 vai fazer frio, né? Mas por quê? Houve um deslocamento de uma massa de ar inesperada e pode estar mudando a temperatura daquele local pelo qual se afirmou e disse que realmente iria fazer calor. Então, quando a gente fala de natureza, a gente tem que deixar, né, esse ponto de interrogação, porque pode haver uma mudança, uma transformação ali, naquele momento. E o climograma é o gráfico, né, o gráfico que mede a temperatura e a quantidade de chuva. Como funciona isso? De um lado tem os graus, que são chamados de graus Celsius, e do outro lado nós temos os milímetros, que é a quantidade, tá, de chuva, ou seja, temperatura e chuva. A temperatura sempre vai ser marcada pela linha, né, pela qual está mostrando aqui no gráfico, essa linha vermelha, né, mas, independente de cor, a linha sempre marca a temperatura. E as barrinhas marcam a quantidade de chuva. Só que a linha, eu vou ver os valores dela do lado de cá, porque são em graus Celsius. Então, se a linha está aqui, ela está um pouquinho abaixo do 30. Né? No mês que está aqui embaixo, né, do gráfico, são os meses de janeiro, fevereiro, são as iniciais dos meses que estão aqui, que vai de janeiro até dezembro. No mês de janeiro, ou seja, a temperatura está um pouquinho abaixo do 30, então eu posso citar aqui que está mais ou menos, aproximadamente 28 graus. Né? E aí você tem aqui quantidade de chuva do mês de janeiro. Eu vou ver aqui no gráfico, né, que vai de 0 a 450 milímetros de chuva, ou seja, em que altura está aqui janeiro? Ele está um pouquinho acima de 200, né?
entre 200 e 250. Ele está, em média, aqui na metade, então vou botar 225 milímetros de chuva. Então, repetindo para vocês entenderem, existe aqui o gráfico que mostra a linha, que é a temperatura, e que vai ser medida em graus Celsius. Todas as medidas estão aqui, indo até abaixo de zero. Ó. Aqui é quando está, se essa linha aqui tivesse uma queda aqui embaixo, né, tivesse marcando aqui no mês de maio, né, nós diríamos que está menos 20 graus, onde está o cursor aqui, né, porque está abaixo de zero. Mas não tem nenhuma linha descendo tanto aqui. As linhas estão tudo entre 20 e 30 graus, né? Ou seja, há uma certa estabilidade aqui durante o ano todinho, né? Nem muito baixo, nem muito alto, chegando aqui aos 40 graus que a gente sente aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos desse lado a medida da temperatura e desse lado a medida da precipitação, que é a chuva. Então, a chuva vai de 0 aqui até 450 nesse gráfico e mostra para a gente, né, as barrinhas que são as medidas da chuva. Então, a gente, por exemplo, no mês de dezembro aqui, ó, que é o último mês, a chuva está indo até qual altura? Até a altura dos 200 milímetros de chuva. significa milímetros, tá? Então, milímetros de chuva é a quantidade de chuva do mês de dezembro. E a temperatura do mês de dezembro? Aí a gente vai na altura da linha do mês de dezembro, que está aqui, né, mais ou menos próximo do 22 graus, 23, né, porque ela está justamente, né, bem um pouquinho acima dos 20 aqui. Ó. Então, ela gira em torno aqui dos 22, vamos botar 22 graus, aproximadamente 22 graus. Então, o climograma ele serve para informar a quantidade de chuva que teve durante um ano e a quantidade de variação de temperatura durante um ano. Em cada mês tem a informação aí de acordo com a altura da linha. E ele mostra a interferência do homem sobre o clima. O que vem a ser isso? Né? Vem justamente mostrar para a gente, né, essa interferência da ação humana, né, ou seja, as questões em que os seres humanos fazem queimadas, esse assunto a gente até já falou bastante sobre ele, né, é a questão da queimada, do desmatamento, dos impactos ambientais que vão fazer problemas, inclusive, na camada da atmosfera, como a camada de ozônio, ou seja, deteriorização, né, deteriorar, destruir, né, danificar um ambiente que vai trazer problemas, né, como a própria camada de ozônio. E isso causa buracos, né, problemas de maior radiação, incidência de radiação no nosso planeta, e isso acaba gerando aí o problema aí principal da radiação dos raios ultravioleta, que provocam aí até mesmo câncer de pele nos seres humanos. Então, realmente são impactos muito ruins, né, através da destruição, da devastação, do problema, né, do aquecimento global no planeta gerado pelos seres humanos. E aqui mostra, né, o avanço do buraco na camada de ozônio aí de 79 a 2014, por conta de lançamentos, né, de muitos gases que são artificiais e que promovem esses buracos e aumento deles na nossa camada da atmosfera, que é a camada de ozônio. E aí ele mostra também, para finalizar aqui, dois fenômenos, que é a questão do efeito estufa, que ele é o responsável, né, por manter, né, o nosso planeta aquecido, mas ele vem aumentando a sua temperatura, né, por conta de poluição que vai sendo presa à atmosfera. Então, aqui nesse esquema, fica melhor de explicar, onde a radiação solar, no primeiro
na primeira situação, ela atravessa, né, a atmosfera e a maior parte da radiação absorvida na superfície e aquece o planeta de uma maneira normal. Na B, uma parte da radiação é refletida para a atmosfera e volta para o espaço. E na C é o grande problema, né? Parte da radiação infravermelha calor é retida na superfície, mas não regressa ao espaço, pois ela é refletida de novo e absorvida pelas camadas de gases do efeito estufa, que envolve o planeta, né, que é o efeito do aquecimento da superfície terrestre. Por quê? Acontece que muitas delas aqui, ela se choca com a poluição. Então, a poluição nessas áreas aqui acaba gerando aí o maior aquecimento no planeta. Então, a poluição prejudica o efeito estufa, gerando o problema do aquecimento global, né? Por conta de intervenção do ser humano na atmosfera, a emissão de gases poluentes, o efeito estufa está aumentando a capacidade de absorver calor. Isso ocorre porque a atividade poluidora humana são carregadas de gases estufa. O aquecimento global é o aumento da temperatura atmosférica ocasionado pela intensificação do efeito estufa. Então, aí gera um impacto, né, devastador aí, que vai provocando aí diversos problemas para a nossa atmosfera. E ele mostra alguns exemplos aqui de energias que poderiam diminuir esse impacto, como a energia, né, eólica, que é o movimento através do ar, né, os ventos giram esses grandes ventiladores que vão gerar energia, são os parques eólicos, ou seja, uma fonte de energia limpa, que pode diminuir bastante os impactos ambientais. Tem sido feito em alguns países, o nosso, inclusive, na parte da região Nordeste, tem feito bastantes parques eólicos como esse, para diminuir o impacto ambiental e também gerar energia através da força dos ventos, né? E existe a questão também de um outro problema que acontece nas cidades, que é a ilha de calor. A ilha de calor é justamente nas áreas urbanas, né, que ela acontece com maior facilidade. Por quê? A concentração de calor no centro das cidades é maior, porque tem materiais como asfalto, concreto, eles absorvem o calor. E isso absorvendo o calor, ele vai concentrar mais temperatura, né, nos centros das cidades. Então, vai ser uma área mais quente. Diferente de uma área rural, onde a vegetação absorve o calor e transforma esse calor em energia para ela, e ela acaba não transmitindo isso, né, para o ambiente que ela está, e é bem diferente, né, a absorção até mesmo pelo solo, né, lugares aonde você tem, né, a absorção em que ela se torna algo positivo. E na cidade não, acaba se tornando essa retenção de calor algo negativo. Então, justamente quando você bota a mão no asfalto, em um dia de 40 graus, você vai queimar a tua mão. Agora, você coloca a mão num gramado, num dia de 40 graus, você não vai queimar sua mão. Por quê? A vegetação ela faz esse processo de absorção e ela, né, não consegue transmitir esse calor com a mesma intensidade que um asfalto para todo aquele ambiente ali. Pelo contrário, né? Por isso que uma sombra de uma árvore é diferente de uma sombra de um telhado de amianto, de uma telha de chapa ou uma própria laje que vai reter o calor. Então, justamente, ele consegue reduzir o calor, né? A vegetação ela reduz o calor e ainda gera umidade no ar. Então, é uma questão, né, que provoca aí um grande aquecimento local, que é a ilha de calor. E, além de tudo, o lançamento de poluição, né, na atmosfera gera a chuva ácida. O que é a chuva ácida? É quando sai muita poluição, essa poluição vai ser lançada para a atmosfera e, é claro, respectivamente, depois essa questão aí vai gerar o quê? Um grande acúmulo de poluentes
né, nas nuvens. Quando vier em forma de chuva, vai vir com a chuva ácida, a chuva corrosiva, que, é claro, ao longo do tempo, destrói monumentos, causam diversos problemas aí, né, na questão aí dessa rotação que faz o ciclo da água, né, quando evapora, condensa e precipita, e aí a chuva vem misturada com a poluição, e aí por isso que é chamado de chuva ácida. Bom, então a gente vai encerrar por aqui, né, e vocês vão realizar as tarefas aí da página 245 em diante. Um forte abraço aí, né, fiquem com Deus e a gente vai se preparar aí para a avaliação. Até mais, pessoal.